Dinesh, sempre tranquilo, tentava confortá-la. Dizia que ela só precisava de tempo, que logo melhoraria, que tudo ficaria bem. Mas Rashmi não conseguia se acalmar. As lágrimas vieram, e Dinesh, sem pensar, a puxou para um abraço. E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje temos mais uma história real daquelas que deixam qualquer um de queixo caído. Um caso cheio de reviravoltas, que nos faz lembrar como a realidade pode ser ainda mais chocante do que a ficção. Dessa vez, nossa viagem nos leva até Kandy, uma cidade histórica e culturalmente rica, localizada na província central do Sri Lanka. Fica a cerca de 115 quilômetros de Colombo, a capital do país. Um lugar lindo, cheio de tradição. Mas a história que vamos contar hoje está longe de ser bonita. Ela envolve uma mulher idosa, condenada a passar o resto da vida na prisão. Mas por quê? Tudo porque ela não conseguiu resistir às tentações de um homem mais jovem. O que realmente aconteceu? Como tudo saiu do controle e levou a esse desfecho trágico? Vem com a gente, porque agora vamos desvendar essa história juntos. Antes de começarmos a história de hoje, já sabe, né? Não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Agora, sem mais enrolação, bora para a história. Tudo começou com Rashmi, uma mulher linda, nascida em 1973. Quando jovem, ela trabalhava como caddy de golfe no renomado Victoria Golf and Country Resort. A vida parecia promissora, mas o destino foi cruel logo no início. Seu marido, com quem ela havia se casado há pouco tempo e ainda não tinha filhos, faleceu tragicamente em um acidente. Apesar da dor, Rashmi teve um alívio financeiro. Como seu marido era funcionário público, ela continuou recebendo a pensão dele. Mas ela nunca foi do tipo que ficava parada, dependendo de dinheiro dos outros. Determinada a construir seu próprio caminho, abriu um salão de beleza e uma empresa de massagens, aproveitando sua rede de contatos dos tempos de golfe. Muitos de seus clientes eram empresários, gente influente, até mesmo políticos. Com o tempo, alguns homens começaram a sugerir extras durante as massagens. Mas Rashmi tinha seus princípios. Ela nunca aceitou nada que considerasse inapropriado, ainda mais por dinheiro. Sempre deixou claro que, se fosse se entregar a alguém, seria para algo sério, com um homem que realmente quisesse ficar com ela. Foi assim que, em janeiro de 2019, Rashmi conheceu Mahinda, um empresário de 68 anos e membro de um partido político. Dono de vários imóveis, ele foi apresentado a Rashmi durante um evento em Kandy. Começou a frequentar o salão para massagens e logo o papo entre os dois fluiu. Ele se sentia bem com ela, e não demorou para que o interesse fosse além do profissional. Mahinda era generoso. Sempre dava muito mais dinheiro do que o valor cobrado, e essa atenção foi conquistando Rashmi. Com o tempo, ela começou a vê-lo como alguém com quem poderia ter um relacionamento sério. Mas tinha um problema. Mahinda já era casado. Sua esposa e filhos viviam em Negombo, e Rashmi não queria ser apenas a outra. No entanto, Mahinda insistia que seu casamento já não existia de verdade. Ele dizia que a esposa só se preocupava com os netos e não dava mais atenção para ele. Sentia-se sozinho e desvalorizado. Então, fez uma proposta. Queria casar com Rashmi. Mas aí surgiu outro problema. O partido político de Mahinda tinha uma regra rígida contra o divórcio. Separar-se da esposa oficial estava fora de questão. Foi então que ele sugeriu uma alternativa: um casamento siri, uma cerimônia privada, sem registros oficiais. Ele prometeu cuidar de Rashmi e garantir que ela nunca precisasse se preocupar com dinheiro. Após meses pensando no assunto, Rashmi aceitou. Em junho de 2019, eles realizaram a cerimônia, com o irmão mais novo de Mahinda, Ruvan, servindo como testemunha. A esposa e os filhos de Mahinda não faziam ideia do que estava acontecendo. Depois do casamento, a vida de Rashmi mudou. Sua casa simples se transformou em um espaço muito mais luxuoso,
graças a Mainda. Além disso, ele enviava dinheiro regularmente e fazia questão de visitá-la entre 4 e 8 vezes por mês. Com ele, Rashmi encontrava estabilidade e afeto. As fofocas da vizinhança não a incomodavam. Enquanto falavam dela, ela seguia focada no salão e na vida confortável que agora tinha. O que os outros pensavam não importava. Ela estava bem e isso bastava. Mas Mainda sabia que, por mais que confiasse em Rashmi, o mundo estava cheio de oportunistas. Como ele passava muito tempo longe, decidiu deixar alguém de olho nela. Seu sobrinho, Ruvan. Ruvan tinha acabado de sair da faculdade e ainda não tinha um emprego fixo. Aceitou a missão sem pensar 2 vezes. Para ele, era moleza. Ganharia um salário só para garantir que a esposa do tio estivesse segura. Para completar, Mainda ainda alugou um quarto para ele em Kandy, deixando tudo mais confortável. No começo, Rashmi ficou meio incomodada com essa ideia de ter alguém vigiando seus passos. Ela sabia que era fiel e não tinha intenção de fazer nada de errado, ainda mais porque Mainda garantia que ela nunca tivesse que se preocupar com dinheiro. Mas, se ter um guarda-costas fazia parte do pacote, ela podia viver com isso. Afinal, não tinha nada a esconder. A princípio, Ruvan pediu ao tio uma moto para se locomover, mas Mainda insistiu que ele pegasse um dos carros da família que estava parado em Negombo. E assim, Ruvan se tornou uma figura conhecida em Kandy. Ele usava o carro para ir onde quisesse, e isso incluía visitas frequentes ao salão de Rashmi. Com o tempo, ele começou a passar cada vez mais tempo na casa dela. Se alimentava lá, curtia o ambiente descontraído e adorava conviver com as mulheres bonitas que trabalhavam no salão. Muitas vezes, ficava até tarde, só voltando pro seu quarto de pensão de madrugada. Foi aí que o problema começou. Ruvan começou a se encantar por Rashmi. Seu jeito tranquilo, o perfume envolvente, a beleza elegante, ele ficou fascinado. As coisas pioraram quando ele começou a levá-la para passeios de carro, shoppings, cafés, qualquer desculpa para passar mais tempo ao lado dela. Em outubro de 2019, o que era admiração virou obsessão. E então, um dia, Ruvan passou dos limites. Depois de beber além da conta, ele exigiu algo de Rashmi que ela jamais esperaria. Chocada e indignada, ela recusou na hora. Não conseguia acreditar que o sobrinho do próprio marido estivesse fazendo isso com ela. Mas Ruvan não desistiu. Ele insistiu, tentou ganhar sua confiança, levou-a para sair, ofereceu bebidas, até que uma noite, Rashmi cedeu. E aquilo não aconteceu apenas uma vez, mas 3. Ruvan estava nas nuvens. Mas esse momento de prazer custou caro. Na volta para casa, ele estava exausto, distraído, e acabou perdendo o controle do carro. O acidente foi feio. Antes que pudessem chegar em casa, os dois foram levados às pressas para o hospital, ambos com ferimentos graves. Ruvan se recuperou rápido e foi mandado de volta para Negombo pelo tio. Mainda queria que ele ficasse longe de problemas. Mas Rashmi não teve a mesma sorte. Os ferimentos dela eram muito mais sérios, principalmente na perna esquerda, que nunca mais seria a mesma. Mesmo assim, Rashmi não deixou a vida parar. Continuou administrando o salão e a casa de massagens com a ajuda de um funcionário. No início, conseguia andar com uma bengala, mas com o tempo, o esforço ficou demais. Foi então que ela pediu ao marido uma cadeira de rodas. Mainda continuava visitando-a regularmente, e o dinheiro chegava sem atraso. Rashmi fazia de tudo para manter as coisas funcionando, mesmo sem a mesma agilidade de antes. Mas aí veio abril de 2020. A pandemia chegou e a saúde de Rashmi piorou muito. Sua perna lesionada se deteriorou, e logo a outra também começou a falhar. Hospitais lotados, medo de infecção, fisioterapia interrompida. Só em dezembro de 2020, quando se sentiu um pouco melhor, ela voltou ao tratamento. Mas agora, se locomover era um desafio. Foi então que Mainda decidiu contratar um motorista para ajudá-la. E assim entrou na história de Nesh. Em março de 2021,
um homem de 34 anos chegou a Kandy para trabalhar como motorista e assistente pessoal de Rashmi. Mainda providenciou um aluguel para ele perto do salão, facilitando seu trabalho. Mas quem era Dinesh? Ele era casado e pai de um menino de 2 anos. No passado, trabalhou como carregador de materiais de construção, depois como segurança, mas perdeu o emprego na pandemia. Com a crise, não conseguia mais trabalho. A falta de estudo dificultava tudo. Até que um dia, um parente comentou que Mainda estava procurando um motorista particular. Dinesh não pensou 2 vezes. Se candidatou, conseguiu a vaga e estava pronto para começar sua nova vida. O novo trabalho de Dinesh o mantinha longe de casa, em Gampola. Ele só conseguia ver a esposa e o filho 2 vezes por mês. Suas funções iam além de apenas dirigir. Ele ajudava Rashmi nas sessões de fisioterapia, fazia compras, resolvia tarefas do dia a dia e estava sempre por perto quando ela precisava. Mas, apesar dos esforços, a saúde de Rashmi não melhorava muito. E isso começou a afetar sua vida de um jeito que ela não esperava. Mainda, que antes era um marido atencioso, começou a reclamar. Dizia que Rashmi já não era mais como antes, que nos momentos a sós, ela não conseguia satisfazê-lo. As visitas dele, que antes eram frequentes, foram diminuindo. 8 vezes por mês virou apenas 1. O dinheiro extra para compras também foi cortado. A única coisa que Mainda ainda pagava era o salário de Dinesh. As tensões aumentaram. Mainda estava cada vez mais insatisfeito, e não fazia questão de esconder isso. Chegou a ameaçá-la, deixando claro que, se as coisas não mudassem, ele poderia encontrar outra pessoa para ocupar o espaço que ela não conseguia mais preencher. O tempo foi passando, e junho de 2021 chegou sem sinal de Mainda. Preocupada, Rashmi começou a desabafar com Dinesh. Ela falava sobre seus medos, sobre o que faria se fosse abandonada de vez. Dinesh, sempre tranquilo, tentava confortá-la. Dizia que ela só precisava de tempo, que logo melhoraria, que tudo ficaria bem. Mas Rashmi não conseguia se acalmar. As lágrimas vieram, e Dinesh, sem pensar, a puxou para um abraço. Foi ali, naquele instante, que Rashmi sentiu algo diferente. O abraço dele era forte. O corpo, firme. Aquele homem jovem, que já fora carregador, a fez sentir algo que ela não sentia há muito tempo: segurança. E isso começou a mexer com ela. Sem perceber, começou a olhá-lo diferente. Então veio aquela noite, no início de julho de 2021. Depois de mais uma sessão de fisioterapia, Dinesh a carregou até o quarto, como fazia sempre. Mas, dessa vez, Rashmi se agarrou a ele. Ela chorava, se lamentava, dizia que sua recuperação estava demorando demais. A casa estava silenciosa. Nenhum funcionário do salão dormia lá. Só os 2. Dinesh tentou consolá-la mais uma vez, mas Rashmi já estava com a mente em outro lugar. Cheia de frustrações, cheia de pensamentos perigosos. Então, ela cruzou uma linha. Queria provar a si mesma, e ao marido ausente, que ainda era capaz. Dinesh hesitou. Ele sabia que aquilo era errado. Mas, vendo Rashmi tão vulnerável, ele não resistiu. E o que começou como um momento proibido, virou 3. Nos dias seguintes, ela insistiu, e ele cedeu. Mas, de repente, Dinesh sumiu. No meio de julho, ele parou de atender às ligações. Quando Rashmi foi até a casa alugada dele, não encontrou nada. O carro tinha desaparecido. Ele simplesmente evaporou. Desesperada, Rashmi ligou para Mainda. Perguntou se ele sabia de Dinesh. Foi então que Mainda explodiu. Então é verdade. Você seduziu o motorista. Ele sabia de tudo. Dinesh tinha confessado antes de sumir. Mainda estava furioso. Disse que aquilo era o fim, que ia se livrar dela de uma vez por todas. Rashmi ficou em choque. Estava doente, frágil, sem forças, e agora, acusada de desejar homens mais jovens. Ela gritou, negou, disse que Dinesh é que tinha começado tudo. No dia seguinte, no fim de julho de 2021,
Mainda foi até a casa de Hashmi para conversar sobre a separação. Ele deixou claro que acreditava na versão de Dinesh sobre os acontecimentos e admitiu que já estava pensando no divórcio há algum tempo, pois as coisas entre eles só pioravam. Hashmi, furiosa, concordou com a separação, mas com uma condição. Mainda teria que continuar pagando sua mesada mensal. Segundo ela, independentemente de qualquer coisa, tinha direito a esse apoio financeiro. Mainda aceitou a contragosto, mas quando Hashmi exigiu um valor muito alto, a discussão pegou fogo. No auge da raiva, Hashmi correu para a cozinha, pegou um cortador de frutas e atacou Mainda por trás enquanto ele tomava café. O salão e a equipe de massagem entraram em pânico e correram para tentar impedir a tragédia. Mainda ficou gravemente ferido, mas sobreviveu após ser levado às pressas para o hospital. Já Hashmi não teve a mesma sorte. Foi presa na hora pela polícia por agressão violenta. O caso foi um choque para a primeira esposa de Mainda, Lakshmi. Assim que soube do ocorrido, ela foi até Kandi e descobriu que o marido tinha se casado secretamente com Hashmi. A partir daí, o clima ficou ainda mais tenso. Lakshmi e Hashmi tiveram uma discussão explosiva, e Lakshmi, indignada com a traição, também confrontou Mainda. Foi preciso a intervenção da polícia para acalmar os ânimos. Mainda tentou se justificar, dizendo que já estava em processo de divórcio com Hashmi. Foi nesse meio tempo que Mainda finalmente ficou sabendo a verdade sobre o acidente de Hashmi. Ao que tudo indicava, tudo começou por causa das interações dela com o sobrinho, Ruvan. No entanto, não havia provas suficientes para que Hashmi pudesse apresentar uma denúncia formal contra ele. No tribunal, o advogado de Hashmi tentou argumentar que ela estava emocionalmente abalada no momento do ataque. Ela enfrentava o divórcio do marido, que estava paralisado, e ainda teve sua mesada reduzida drasticamente, o que a deixou sem condições de pagar pelos tratamentos médicos e pelo dia a dia. O advogado culpou Ruvan por desencadear toda essa confusão, alegando que, se ele não tivesse sido enviado para espionar Hashmi, nada disso teria acontecido. Mas as coisas tomaram um rumo inesperado quando Dinesh, o ex-motorista de Hashmi, testemunhou no tribunal. Ele fez duras acusações contra ela, alegando que Hashmi o pressionava a participar de certas atividades inapropriadas. Hashmi ficou furiosa, se sentiu traída. Afinal, Dinesh nunca havia recusado e, na verdade, parecia bem à vontade com a situação. Para piorar, o caso deles não tinha sido algo isolado. Aconteceu várias vezes. Mas agora, ali no tribunal, ele jogava toda a culpa para cima dela. Dinesh, por sua vez, também tinha suas dores de consciência. No começo, ele até gostava da situação, especialmente porque só podia ver a esposa 2 vezes por mês. Mas, com o tempo, Hashmi começou a exigir encontros diários, e a culpa foi pesando. No fim, ele acabou fugindo e confessando tudo para a esposa e para o próprio Mainda. Depois de um julgamento longo e cheio de reviravoltas, o Tribunal Superior de Kandi deu seu veredicto. Hashmi foi condenada por agressão e por má conduta envolvendo Ruvan e Dinesh. A sentença: até 10 anos de prisão, com direito a continuar seus tratamentos médicos enquanto estivesse encarcerada. Em março de 2022, Hashmi e Mainda estavam oficialmente divorciados. Quanto a Ruvan e Dinesh, ambos saíram ilesos, sem nenhuma acusação. Muita gente especulou que a influência de Mainda na região teve um papel nisso, garantindo que eles escapassem das consequências, e deixando Hashmi pagar sozinha por tudo. Que lições podemos aprender com essa história?